Diferenças e similaridades entre borderline e psicose. Eu sou Leonardo Tardivo, sou analista psicanalítico e hoje a gente vai estar discutindo a respeito deste assunto. A borderline é um transtorno, né, que todos nós a gente tem, como eu já falei em outros vídeos, né, todos nós temos uma parte neurótica, a parte psicopata e também a parte psicótica. A borderline, ela fica sempre no meio entre a neurose e a psicose. A psicose crua, como a gente conhece, seria a loucura, né? As pessoas que entram num estado assim que ela não vive mais a realidade. A borderline, ela tende a alguns momentos de muita pressão psíquica, de muito estresse, ela ir para esses lugares, né? Esses lugares de fantasia, essas essa tendência, talvez de uma maneira defensiva, de sair da realidade, porque a realidade imaginada ou realidade real é muito pesada para ela e ela tende a recorrer à fantasia. Todos nós recorremos à fantasia, tá? Por isso que eu falo que todo mundo tem um lado borderline. A questão é que, principalmente mulheres, né? A maioria dos borderlines são mulheres, elas tendencionam a, quando em relacionamentos amorosos, né, quando em relacionamento com os pais, tal, elas tendencionam a ter esse mecanismo muito mais apresentado, muito mais efetivo, muito mais intensificado por causa dessa questão da paixão, né? Quando a gente está apaixonado, a gente está meio borderline, a gente está fantasiando tanto pro lado bom, né? Que seria, tô fantasiando coisas boas, vou fazer tal coisa, ou tô fantasiando pro lado ruim, a pessoa vai me trair, ela vai me largar, etc, etc e tal. Na maioria das vezes, né? A gente vê o transtorno aparecer bastante quando a pessoa está nessa pulsão ruim, né? Nessa fantasiação ruim, que ela está imaginando coisas ruins, né? A respeito desse relacionamento, a respeito da outra pessoa que está com ela, né? Então a gente tem bem isso aí. E como eu expliquei, o psicótico, né, a psicose, a pessoa ela está muito além, ela está fantasiando muito além, ela está indo além dessa coisa que faz a pessoa voltar para a estabilidade. Ela já não fica na estabilidade, ela fica lá na loucura porque ela não está presa na realidade, né? Ela não teve, na formação psíquica dela, ela não teve aqueles nãos, ela não teve o outro, né? Ela teve talvez um fusionamento com a mãe. Então, assim, ela vive num estado e a fantasia e a realidade, ela se confunde, ela não sabe o que é real, o que é fantasiado, ela não sabe se aquela pessoa que ela está conversando é verdade. Na verdade, as outras pessoas vê que não tem ninguém, ela não está conversando com ninguém, mas para ela tem uma pessoa ali, ela está conversando com essa pessoa. E assim, é bem interessante, porque quando a borderline ela tá muito, como eu falei, num estado muito de estresse, muita pressão psíquica, ela tendenciona a ficar fantasiando coisas, né? Ela tendenciona a ver coisas ou talvez escutar coisas, mas isso no estado bem avançado, como tá saindo do limite ali mesmo, né? Ela tá entrando ali na psicose. Então, às vezes, por causa de um trauma, por causa de um abuso, essa pessoa ela vive, escuta as coisas, ela vivencia o trauma de novo, mas isso de maneira fantasiosa, de maneira psíquica, não que esteja acontecendo aquilo lá. E vou falar de dois livros bem interessantes para vocês, um que eu tô lendo ainda, né? Mas fica bem claro, né? Transtorno borderline e estados psicóticos. A princípio, você começa a ler, você fala, pô, será que essa pessoa é borderline ou se é psicótico? Mas com o tempo fica bem claro, né? Que o borderline, ele trabalha, o borderline, ele tenta manter relacionamentos, né? Ele tenta ter essa vida normal, né? Essa vida de neurótico normal tal, mas
Principalmente quando se fala em termos de relacionamento, principalmente, né? Eu acho que é o estopim ali da questão. Aí a pessoa entra nesses estados psicóticos, assim por dizer, né? Ela entra em psicose, mas não fica na psicose, ela volta, né? Ela volta para o estado neurótico, que é o estável. Mas ela, sim, você vê aí casos até que foi citado aqui de um homem aí, que ele teve vários relacionamentos com várias mulheres, aí por motivos imaginados dele, ele vai e rompe com essa mulher, aí ele começa a perseguir essa mulher, ele começa a seguir, ele tem altas crises, ele larga o emprego, porque naquele emprego lá ele ficou queimado, porque ele teve relacionamento com uma pessoa que estava nesse lugar, né? Mas ele volta à estabilidade por um tempo, quando ele está normal, quando ele está estabilizado, ele vai lá, ele trabalha, ele é uma boa pessoa, não sei o que, mas quando está em relacionamento, acontece isso, né? Diferentemente do psicótico mesmo, que inclusive tem um caso aqui que a pessoa ela não vive na realidade, né? Então ela é uma mistura de fantasia e realidade, e a pessoa chega no consultório, você já percebe que não é uma pessoa estável, né? Ela chega já falando coisas sem nexo, ela chega com não tem assim onde ela não tem uma estabilidade para ela trabalhar, ela não tem uma estabilidade em relações, ela não tem estabilidade, né? Aí talvez para dar uma estabilizada nesse quadro, né? Aí tem que conversar com o psiquiatra e talvez entrar aí com medicamento, né? Pelo menos para a pessoa não ter as crises, né? Que daí a pessoa fica extremamente agressiva. Não que o borderline não fique agressivo, mas ele tem um controle, ele tem ó, vou até aqui, né? Mas se tiver uma crise profunda também vai entrar na loucura, assim como o psicótico, como eu expliquei para vocês. Então há diferenças, né? Que o borderline ele vai voltar para a estabilidade, o psicótico ele não volta para a estabilidade, não tem estabilidade para ele, né? Ele pode estar em estados estáveis, no sentido de não estar atacando, não estar fazendo necessidades no chão, alguma coisa assim, mas ele não tem uma neurose, não tem um sentido assim, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar, vamos tentar fazer uma carreira, alguma coisa assim, é extremamente difícil. Tá, então eu falei deste livro aqui, livro de conteúdo mais teórico, de conteúdo mais analítico mesmo. E vamos partir para lá da fantasia, né? Que a gente tá falando de fantasia. Vamos falar aqui da Druna Sarpieri, né? Esse livro aqui é um quadrinhos, né? Um quadrinho lá da década de 80, 70, muito bem desenhado. E aqui você vê como que é essa interação, né? É claro que é um mundo fictício, é uma distopia futurística isso aqui, mas a Druna, que é a personagem principal, nitidamente vocês percebem que ela é uma borderline, né? Ela tá sempre envolvendo com narcisistas, ela tá sempre se envolvendo com os perversos, porque neste mundo aqui o que conta é a psicose. É uma loucura. Realmente esse mundo aqui é uma loucura, né? Mas você vê os extremos, isso que é bacana no Druno, né? Você vê esses extremos, né? Os narcisistas que falam pra ela, que conquistam ela, que falam que vai fazer alguma coisa e não fazem nada. No fim eles falam, eu sou tão apaixonado por você, não sei o que, e larga ela, coloca ela em situações horríveis, né? É um quadrinho, tá, pessoal? Que ele é maior de 18 anos, porque tem abuso, tem estupro, tem tudo as coisas aqui acontecendo. E é bem pesado. E também tem a questão psicótica, porque é um mundo de loucura, né? A própria história de fundo disso aqui é uma loucura, né? Então você vê que ela também, às vezes, ela entra nesses estados de loucura. Ela não sabe o que é realidade e o que não é. A questão da mudança do tempo, às vezes ela não sabe quanto tempo que passou entre as coisas. As próprias outros personagens também é tudo incerto. É um momento que tá ali, outro momento já não lembram quem que é ela.
Mas assim, a neurose dela talvez seja a única estabilidade que tem nesse mundo aqui. Mas, por causa do transtorno dela, ela também ela entra na psicose desse mundo, ela entra nas manipulações tanto dos narcisistas como dos perversos ali, ela entra nisso daí. E, e é bem assim do perfil já com a pessoa com transtorno borderline, né? Ela tem vários relacionamentos, ela se entrega a várias coisas, assim, no sentido sexual, né? E por mais que sejam abusivas essas coisas, ela ainda fica com dó das pessoas, entendeu? Então você vê que é bem na questão do transtorno mesmo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se interessarem, se aprofundem nessas literaturas. E, e é isso aí. Se tiverem perguntas, é só mandar. Um abraço.